Gente, hoje estou com a galera aqui da pesada, viu? Aqui do meu lado, o Ricardo Cavalcante, grande produtor musical da Bahia, aqui da Estalo, né? A produtora Talo Estalo. Produções. Ali, Misael Tavares, meu grande amigo Misael Tavares, empresário da Banda Beijo, Netinho, Jumelândia, Escambau, né? De Jeremias também. Também. Legal. E aqui, meu amigo Léo, diretor de arte, um mestre hoje em inteligência artificial, e também um grande folião, foi folião do Beijo. Então, hoje aqui a gente está fazendo a segunda edição aqui na Band do podcast, né? Convida, com Pedrinho da Rocha, e vai ser um prazer estar com vocês. Vamos começar? Vamos. Bora. Estamos à Então, disposição. eu queria começar por Ricardo aqui, que o Ricardo é o mais velho, né? Obrigado. Ricardo, você teve uma produtora aqui, uma Estalo. Era uma produtora, não? É uma editora, né? É uma produtora. Inicialmente foi uma produtora, depois passou a ser também editora. Pronto. E que ela foi uma das pioneiras aqui no lançamento das bandas baianas, né? Principalmente as bandas de bloco, né? De bloco. Banda Beijo, Cheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se meteu nisso, né? Bom, é o seguinte, existia aqui um lugar chamado Top Bell, ali no Merídia, que era onde a gente treinava, né? Hoje em dia é uma academia, chama de academia. E eu tinha uma amiga minha, mineira, chamada Maria da Graça, e ela um dia virou para mim e fez: Ricardo, onde é que eu compro os discos das músicas dos blocos? Como, por exemplo, a escola de samba no Rio de Janeiro, que existia aquela... Aí eu falei: você não vai comprar não, você não vai achar. Por quê? Porque aí os caras gravam uma fita, botam na rádio para tocar e fica por isso mesmo. Aí ela falou assim: você nunca pensou em fazer uma coisa assim, não? Ela falou: eu tô pensando agora, eu falei para ela. Então eu acho que ia dar certo. Aí, como ela era advogada, ela fez os contratos e nós começamos a procurar. Primeiro que a gente procurou foi Misael. Mas você já mexia com música? A gente era dono da Atacadiscos, né? Agora na rede de certo. lojas Entendi. de disco, né? E aí a gente procurou o Misael, procurou o dono do Cheiro, que não quis topar naquela mora, né? Inicialmente ele não topou, mas aí o pessoal do Pinel topou, Banda Eva e tal, e a gente fez esse disco aqui. Chama Que- Bahia, Carnaval e Cerveja, Que que foi de que tem ano? De que ano, Ricardo? 1986. Que ele saiu concomitante com o Luiz Caldas, que lançou também na época o O Escala, se não me engano, foi 85 que lançou aquele Magia, né? Magia. Magia. Exatamente. Só que naquela época não era conhecido como Axé Music, né? É. Isso aí foi uma coisa que veio depois, posteriormente. Mas as músicas dos blocos, a gente começou a sair nesse disco Bahia, Carnaval e Cerveja, que tinha Beijo, Eva, Filho de Gandhi, Flete. E logo depois desse disco, como eu lancei ele independente, a gente mandou fabricar, né, lá no Rio de Janeiro e tal, e distribuímos nas lojas e tudo. E logo depois nós fechamos um contrato de distribuição com, na época era Polydor ainda, né? Que hoje é Universal Music. E aí E qual foi a passaram- tiragem? Qual foi a tiragem desse disco? Inicialmente a tiragem desse disco aqui foi de 5.000 unidades. E a maioria a gente botou nas nossas lojas mesmo, Ó, naquela você época. vendeu era Também, Aquidisco, uma Aquidisco. parte, Atacadiscos. Atacadisco. Aquidisco E era concorrente, né? Era uma concorrente, mas também vendeu. Também Porque vendeu, eu né? mesmo vendi, foi. Legal. A gente colocou. Queria falar com o Misael aqui agora, que foi um dos seu primeiro cliente, né? Foi. O que topou primeiro foi ele, na hora. O que topou? Ele me vendeu bem essa ideia de parte do bloco criar uma banda, criar uma música para poder fazer uma banda. Ele me vendeu bem a ideia e eu acreditei muito na época. Aí foi o que me entusiasmou a participar. Mas você já estava com a banda Beijo na estrada, Bloco né? Beijo, uma banda Beijinho, né? a banda Tem Beijinho, temos né? experiência fazendo campanha eleitoral. Vocês foram lá para Natal, não foi alguma coisa Rio assim, Grande né? do Norte, fazer campanha para Quem era Flávio Rocha. Quem era essa banda, Misael, na época? A banda era Dera Barbosa e Que Marquinhos. hoje é cantora gospel, se eu não me engano, né? Não tô sabendo como ela tá, mas era uma banda de experiência, na realidade, né? Era Marquinhos, Dera e Netinho. Certo. Banda Beijinho. Foi quando a gente começou a trabalhar isso com a grande ideia que o Ricardo teve de mexer com a música. Eu mexi apenas com bloco, mas aí passamos a mexer com a música. E, na realidade, esse impulso veio maior quando eu tive preparando um trio elétrico para ir para uma campanha em Vitória da Conquista. Eu não sei se vocês se recordam de Bira, que fazia o som, Sim, que fez lembro. muitos anos o som do Camaleão. Lógico. Eu estava procurando um técnico de som que ajeitasse o trio para levar para a campanha. Foi aí que Dragão chegou na sede lá de Bira, na calçada, e falou: Eu tenho uma música para você. Eu digo: Diga aí como é que é e tal. Eu tenho uma música para você. Aí me levou lá na casa dele, lá no bairro dentro do Caminho de Areia, e mostrou. Beijo na boca, chegou até a dançar. Beijo na boca, seu corpo no meu, suado. Eu digo: Rapaz, essa música é boa. Aí peguei a fita
e saí direto para a calçada, da calçada para lá. Encontrei Anjo no caminho. E aí Anjo fez, mas Misael, isso aí é fantástico. Aí entreguei a mão de Ricardo Cavalcante e aí ele escolheu o cantor e o momento de colocar essa música no disco. Netinho. Você sabe Netinho. que a gente sempre, de vez em quando, a gente traz um cantor para cantar as músicas. Hoje vai ser Léo, viu? Ah, é? Ele só não trouxe o violão bom, dele, né? Vai ser Léo. Não, eu tô. A Letícia trouxe o violão, então daqui a pouco a gente canta aí, beijo na Não, mas boca. é Não? engraçado que a música, essa época de vocês, inspirou muita geração que toca a partir dessa. Ângelo é percussionista, né? Nessa Anjo. época da- Mas quando eu passei antes, porque na realidade para mim foi uma surpresa. É. Aí depois eu voltei e perguntei, e aí, como é que faz? Ele, não, eu tô sem uma prancha de surf, eu quero uma prancha de surf. Eu disse, peraí, rapaz, calma. Eu não, sabe, não tinha essa prática, né, de conhecimento na música. E peguei, calma. Peguei, quando no caminho, ali em frente à Caixa Econômica, Anjo estava passando, percussionista. Eu digo, olha, Anjo, que eu achei aqui, da Mundo de Dragão e tal. Ele fez, mas rapaz, vamos lá para o estúdio. Foi aí quando eu levei a música e entreguei para Ricardo Cavalcante, que estava gravando o disco da banda Beijinho, com a banda Beijo, não foi? Aí Foi. entreguei para ele, ele aí na produção deu esse destino para a banda Beijo, Achei que foi que- a música Beijo na Boca. Na época eu achei que a música se encaixava melhor na voz do Netinho, porque a Dera Barbosa ela tinha gravado, se não me engano, 2 ou 3 músicas, Marquinho também, e Netinho só tinha gravado 2. Aí eu falei, não, eu vou dar pra Netinho essa daí, e foi a que arrebentou, né? Fala uma observação, que nessa época que eu te conhecia ali, a gente estava trabalhando por beijo já, você trabalhava na Simes, você era vendedor da Simes. Coisa assim, mas... Você largou a Simes para cuidar da banda Beijo. Mais ou mas menos isso? foi uma mistura de... A Siemens tinha me chamado para ir para São Paulo. O meu espaço aqui no ano como executivo da Siemens não tinha mais lugar. Aí como eu estava namorando Marta, que é minha esposa até hoje, e minha família, a tendência foi ficar aqui. Foi aí que, na minha desistência de tomar uma carreira profissional na Siemens, eu entrei no negócio do bloco na E época. tem aquela história de que você pegou um monte de disco num carro e subiu aí pela rádio. Aí foi com o Nordeste. Ricardo. Essa Foi com o Ricardo, história né? foi maravilhosa. Eu tive momentos com o Ricardo na música, porque naquela época, para divulgar essa música de uma música banda baiana, ela tinha uma dificuldade muito grande. Aí eu digo, Ricardo, como é que faz? Ricardo fez, rapaz, a gente tem que viajar para pegar e divulgar essa música. Aí botamos um bocado de disco. Dentro de um Monza. Bom, Só fazer uma tradução pra galera nova, o que é disco, né? Mostra o que é disco aí. ó. Isso. Não, mas Mostra tinha o o disco. cassete ainda, tinha o cassete ainda. Pega o disco da banda Beijo É. aqui. É. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, primeiro Primeiro. aí. Esse aqui é o primeiro da A banda capa linda. Mostra o que é o disco dentro, né? Que a galera nova não sabe o que é. Né? Nem tem um certo conhecimento disso. Esse é um disco, né? Um É. vinil, tá vendo? Aí, ó. E você saiu com quantos discos dentro do carro? Aí o Ricardo, colocamos Rapaz. vários discos lá, e no caminho ele vai contar até melhor, porque ele não podia ver uma antena de rádio. Ele parava. Eu digo que não, tem uma antena ali. Aí ele tem várias histórias para contar, quando a gente passou em vários lugares, ele mesmo pode contar essas histórias Não, mas é maravilhosas verdade, aí, né? Essa viagem foi fantástica. Aliás, não foi uma só, não, foi 2, se não me engano. Mas essa foi maravilhosa. Ele tinha um Monza na época e a gente encheu o banco de trás e a mala de disco, né? E era disco mesmo. E tudo quanto é lugar que a gente passava, né? Fomos até Ceará, se não me engano. Foi, todo o E Nordeste. todo lugar que a gente passava, que a gente, ele dirigindo e olhando assim, aí, onde eu vi uma antena, eu falava, tem uma rádio ali. Aí a gente parava o carro e chegava lá e fazia divulgação, entrevista, tudo e tal. E como é que era a recepção de que você estava chegando com um produto que ninguém conhecia mesmo Ninguém no Nordeste? conhecia. Aí era muito Eles bom, aceitavam porque, é isso? isso que eu ia dizer, porque como era uma novidade, entendeu? Então eles botavam para tocar na hora, sabe? Eles tocavam na hora. E quando a gente voltava, quando a gente entrava, por exemplo, no circuito da Sem rádio e jabá, tal, né? a gente já não tinha nada, absolutamente nenhum Nada. jabá. A primeira vez que eu levei esse disco aqui, a música de trabalho foi justamente Beijos da Boca que é para trabalhar. O próprio Cristóvão Rodrigues pegou a música e tocou no mesmo dia. Aí E isso é aí eu- legal. E dentro dessa viagem, ele fazia assim, Misael, vamos tocar apresentar essa música na rádio agora. Vamos, quando sair, vamos voltar a sintonizar na rádio dele. É. A gente sintonizava, o cara botava na mesma hora. E quando E a gente Cristóvão voltava, fez né? isso. Exatamente. E quando a gente voltava, fazia a viagem de volta, a gente ia passando pelos lugares e botava sintonizando para ver se estava tocando a música ainda. Só fazendo um registro aqui, né? Essa banda tinha Leco também, que era o No tecladista. início tinha. No Leco, início, Netinho, Dera Barbosa, Marquinhos, Isso.
Marquinhos, André Leles entrou, Vadoca, que entrou só quando foi o trio, né? Que o trio foi pra rua, que André Leles Netinho? participou. André Leles, ele cantou só Foi quando foi no depois, trio. exatamente, Aí quem tinha mais, assim, quem era? Tem Anjo, né? Boca. Boca. Vadoca, que foi o primeiro a sair com a banda Beijinho, que hoje é um grande advogado. Badoca era o quê? Ele era percussionista. 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 E Fumaça. Anjo também. Anjo foi depois. Anjo foi Anjo foi depois. depois. Anjo não participou da banda Samuel, Beijinho, não. Samuel já era desde o início, Samuel que era o foi na baixista, banda, né? baixista. Legal. Quando o Leco E o entrou em Vadoca, tecladista rapaz, esse aí era era um o nome cabeludo, né? dele. Esqueci Eu até lembro o dele. nome. Acho que ele tá numa dele. foto. André Santana. Tem essa? uma foto Não, aí. André que a gente- Santana foi depois. Foi na outra banda. Aí essa primeira banda tem até uma foto aí que marca quem Rapaz, tá. foi. Pô, aquele rapaz. Acho que ele, se não me engano, ele teve um final meio trágico, se não me engano. Não, Esse não? não, ele tá. Eu já ele é advogado, pô. Ah, então não foi esse, eu tô confundindo. Advogado. Teve Samuel, Boca, que essa foi uma banda depois que se tornou. Antes era a banda Beijinho, que era. Boca hoje toca nos autorais, Autorais, né? é. É Autorais. nas autorais, né? É, Fantástico, pô. Uma pessoa extremamente simpática demais. Muito gente fina. É, muito. Muito. Só fazendo uma ressalva aqui, ou um registro aqui também. Então foi o primeiro disco, foi Prova e Beijo, 88, que foi esse, né? Você quer mostrar as capas aí? Qual é que você tá falando? Esse aqui? Esse aí foi Esse foi o Prova e Beijo, né? Esse aqui Foi foi o primeiro. Mostra a capa aí para o pessoal. Aí depois teve Sem Repressão, Foi. Minha impressão tá aqui também. Ele aqui. que foi esse aí, né? Que até hoje eu não entendi porque que eu ilustrei esse ovo quebrado aí, mas assim. Houve não, é o coração. Na época, só um detalhe aqui, na época não existia. Mostra a capa aí. Isso aqui, na verdade, é tudo Mostra pra pintado. você, mostra junto de você que ela tá pedindo aqui. Aí, Aí, ótimo. pronto. Só um detalhe aqui que é interessante, né? Na época não tinha grana para produção, concorda mesmo? Nada. Tudo. Então essas capas todas eram feitas ilustradas com aerógrafo. Aí não existia dinheiro para produzir foto, nada. Então foi tudo na base da mão grande, né? Aí tem depois Eu Quero Beijo, que eu acho que foi É esse aqui. essa aí, né? Essa aí Eu Quero Beijo. E depois foi que aí começou a produzir uma foto, eu me lembro que foi feito com o Davi Glatti, que foi essa daí, Badameiro, né? Badameiro. Esse aqui foi na Badameiro. volta da Itália. O Foi na pessoal, volta da Itália, né? O pessoal foi muito influenciado por a música europeia lá na época. E aí ele fez um disco praticamente completamente diferente de axé, ou seja, misturou vários ritmos, inclusive o Ramiro Mussoto, que é um cara, a gente estava falando dele nesse instante, no argentino. Ele fez a produção de dois dessas músicas aqui. Antes de a gente chegar no disco que eu acho que é muito importante aqui, eu queria falar, você falou aí um pouco da Itália aí. Nós fomos para a Itália em 90, né? A Copa do 1990. Mundo. Agora, uma curiosidade. Essa primeira capa da banda Beijo, que é uma lata, eu me recordo que eu lhe dei um quadro que estava guardado para tirar foto. Eu lhe dei. Eu digo, Pedrinho, tá aqui o quadro. Eu lhe mandei, eu não sei se você colocou Mandou. no Eu mural. não sei se ainda existe o quadro, não. Porque aquele, A arte é original? Original, eu dei para ele. na época era original. feito, quem gosta de Sim, arte, aí, original. feito com papel, aquele papel alemão, esqueci o nome dele agora, e com aerógrafo, porque para não, né, tinha que ser um papel bem resistente. E eu lembro que Misael chegou lá em casa, ele ia para gravadora, acho que na segunda-feira. E eu tinha mania, assim, de quando eu estava terminando o trabalho, eu começava a beber. E quando estava terminando já, o trabalho já estava todo pronto, só o retoque, eu comecei a beber. E aí chegou o Misael lá em casa, e aí ele viu a capa e falou assim, tá maravilhosa, posso levar? Eu digo, não, faltam uns retoques aqui, na época era tudo uma tinta acrílica. E aí eu fui ver, não tinha mais branco, eu queria dar uns brilhos. Aí eu peguei guache, em vez de tinta acrílica, guache, botei no aerógrafo e dei os brilhos. E aí Misael já tinha ido embora. Ele queria levar, eu digo, não, amanhã você pega, tal. Queria levar para a gravadora. Aí quando eu dei lá o estoque do branco com a tinta guache, subiu a tinta toda, criou uma reação química, subiu umas bolhas assim. Eu disse, porra, fudeu, né? Porque assim, acabou me dando aprovado tudo. Acabou a bebedeira na hora, meu amigo. E não Tive que tinha raspar tudo. Não tinha Ctrl Z na época, né, Pedro? Não tinha Ctrl Z, eu tive que raspar tudo, assim, ainda bem que era um Schuller, o papel era um Schuller, um papel alemão, raspei tudo, ainda ficou a base lá, eu de novo aerografei ali, aí no outro dia ele pegou, no outro dia não, acho que foi no outro dia ele pegou, né? Mas legal, assim. Bem, essa história aí bacana, a gente vai chegar numa história que eu acho importantíssima aqui, e que tem a ver com, acho que uma temática que eu puxei para vocês, que é a questão do axé music, né? Da expressão axé music, como é que ela começou a ser utilizada. Eu vou fazer um preâmbulozinho aqui, porque uma vez vocês me convocaram para a reunião, Misael e Ricardo, e Netinho também, lá na sede do Beijo.
na Barra. E eu lembro que quando eu cheguei lá, acho que foi em que ano? 90 e... Foi depois da Copa, Acho que 92? foi 92. 92, né? Se não me engano, É, foi 92. e aí, quando eu cheguei lá, estavam conversando e Netinho estava revoltado porque Agamenon Brito, que é um jornalista, né, ligado ao rock e tal, ele criticava muito a música baiana e ele chamava pejorativamente de axé music. Não tinha nada de positivo no que ele falava, era mesmo para sacanear a música, né? E ainda tinha um puto da vida, né? E eu, coincidentemente, era um sábado, eu tinha lido de manhã, eu tinha lido o Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, que o time do Palmeiras, né, ele tinha, depois de 2 anos, trocado o mascote dele. O mascote do Palmeiras é um periquito, que era verde e tal, né, que nem o Palmeiras. Só que a torcida do Santos e do Corinthians chamava os palmeirenses de porco, por conta da ascendência italiana, né? Então chamava os caras de porco. E aí, pô, eu acho que teve um diretor lá do Palmeiras que resolveu que ia adotar o nome porco como mascote para poder reverter esse processo. Ele levou, depois de 2 anos, foi consolidado isso, e o jornal comentando que a partir daquele momento que consolidou, a torcida do Santos e do Corinthians não chamavam, porque quando gritava porco era o grito de guerra dos caras do Palmeiras, né? Aí eu comentei isso com vocês, né? Vocês dois estão aqui presentes, vivo, e mais Netinho. Eu digo, pô, por que sacanagem, né? Que era uma irreverência. A gente não bota o nome do disco, Axé Music, aí você fez, pô, mas já tem um nome que era Aconteceu, né? Já Aconteceu. estava registrado na gravadora, não foi isso? Não, era sugestão. Era sugestão. É. Mas mesmo assim você disse, não, vou levar essa sugestão, e você levou a sugestão e os caras toparam. Toparam na hora. Pronto. E aí eu até queria mostrar aqui, ó, porque foi essa capa aqui. Você tem a capa aí, né? Tenho, tá aqui. Foi essa capa aqui? Foi, Pronto. exatamente. Essa Esse capa. E aí os caras lá criaram esse selozinho aqui em cima do Foi. que a gente comentou, né? Que é Axé Music, que é isso aqui. Axé Music. Isso mesmo. Aí o que é que eu fiz, né? Bem, quando a gente decorou o trio do carnaval, a gente botou aqui, ó, no trio do carnaval, nós botamos a marca Axé Music também, né? E aí eu queria que você contasse, porque esse disco fez muito sucesso e como é que isso terminou revertendo o processo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre Não isso. tenha dúvida, porque foi assim. Quando eu cheguei lá, a gente chegou na gravadora e a gente falou em Aconteceu, a intenção da música de dizer que era Aconteceu, porque além de ser uma música de trabalho, é como tipo assim, aconteceu, estourou, entendeu? O disco, né? Mas quando a gente chegou com essa ideia depois de chamar a Axé Music, que eu contei a história, né? A gente contou a história que o diretor artístico, Max Pierre, ele já conhecia, inclusive, um pouco dessa história, ele topou na hora. E aí o pessoal do gráfico deles criou essa marca aqui, e você vê que só tem ela na frente do disco, tá vendo? É. Não tem mais nome, não tem nada. Então o disco passou a se chamar mesmo. Não existe o nome Axé Music. Aconteceu na capa, né? Não. Não, na capa não. Apesar que você pega a discografia, tá lá, Aconteceu Axé Music. Sim, Né? Na discografia tá assim. exatamente. Mas na verdade na capa a gente resolveu deixar só essa marca mesmo. E a partir daí, acho que houve uma absorção do nome, entendeu? Por parte das outras bandas e achou que não era mais, deixou de ser pejorativo para ser uma coisa que identificava já aquele E eu tipo acho de também música. que como fez muito sucesso lá fora, né? Acho que Esse disco disco fez aqui foi sucesso, o disco que plantou a carreira solo de Netinho. principalmente Rio e São Paulo, Esse né? disco vendeu muito, foi. Ele estourou bastante. Aliás, esse disco aqui estourou quase todas as faixas. E eu me lembro Novela que... também, né? Hã? Foi tema de novela também. Se me lembro, qual foram as músicas de novela, você lembra? Foram várias assim na minha cabeça, não recordo, mas foram quase umas 4 ou 5 desse disco. Nessa época você já vendia muito show lá para São Não, Paulo. era o começo, Pedrinho, ainda, era o começo. O estouro de venda de shows foi com o disco de Netinho que teve Mila. Mila, né? Foi o Aí primeiro. foi o estouro que teve com a. Beijo na Boca foi o começo, né? Voltando um pouco até Beijo na Boca, até para pontuar um assunto, que quando eu levei a música para Ricardo, a música Beijo na Boca, quem me mostrou a música foi Dragão, e ele pediu uma prancha de surf, depois pediu uns móveis, não sei o que e tal. Eu não tinha experiência nenhuma em registro de música. Aí eu passei para Ricardo, Ricardo tinha uma editora. Aí perguntou, foi lá conversar com o Dragão e tal. Era de um cara, um compositor de Maragogipe. Era. Não era dele. Exatamente. Não era dele. Ele passou. Mas ele já tinha ganho a prancha, os imóveis e Eu tudo. né? tinha a prancha e tal, mas eu não tinha experiência nenhuma de música, de edição, de nada. Aí Ricardo fez, eu fui registrar, não é dele. Eu digo. Aí, no Maragogipe, conheceu o cara e tal, e editou na editora de João Ricardo. Cerqueira Guimarães, o nome do autor. É. E
o apelido de Dragão, na verdade, era Nego d'Água. Quando você falou É. em surf, eu me lembrei, porque ele era surfista mesmo. É isso. Entendeu? É. Ele que fez aquela música Jaiô, Jaiô. Daí ele fez também Chora, mas chora baixinho, pro cheiro de amor. Mas depois, quem não ia acreditar nele? Pois Eu é. estava assistindo um filme ontem que era o Campeão, que ele se fingia do campeão. No fundo, o cara foi fazer uma matéria com ele, ele não era o campeão. Aí o cara teve que retratar toda a história do campeão. Então foi mais ou menos isso, porque a edição de música foi para mim também uma aula, né? Que Não, você tem que registrar uma composição de alguma pessoa para poder ficar registrado, né? E é bom E não também que tinha. se registre isso, Pedrinho, porque assim, a minha editora foi a primeira editora comercial da Bahia. Tá? Não existia nenhuma editora de músicas aqui na Bahia, a não ser, não me lembro agora quem era, um cara que tinha uma editora dele. Entendeu? Mas a primeira editora comercial foi a Estalo. E você editou mais quem? Cheiro de Amor? Não É. foi isso? Não, então, eu produzi Cheiro de Amor, Harmonia do Samba, tudo isso eu fiz a produção. Papaléguas. Produção, eu digo produção artística e musical. Apesar de eu não ser músico, mas eu tenho esse dom de conseguir. A sua editora também foi o Ardeur, né? Carnaval. Oi? Era de sua editora, né? Qual? O Ardeur of Carnaval, né? O Yardeu do Carnaval, era da editada sua por editora, mim, né? que é Editada- dos Zangonais. Isso. Baianidade na Goa, editada por mim. Várias Várias músicas, músicas, entendeu? Então, assim, eu tinha mais de 550 músicas editadas quando eu passei todas para a Universal Music. Mas isso foi muito importante porque, além de a gente ter o domínio do nome da Chamils também, tinha também o controle das obras. Entendeu? Porque antigamente você tinha que editar em editoras do Sul. Certo? Olha, Os autores editavam nas editoras que eram ligadas às gravadoras. e você tinha uma parceria com o Rangel? Bacana. Os É, discos é, todos eram gravados todos, lá. é. Pô. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção, a gente estava conversando, É. foi que nesse primeiro disco que a gente gravou, eu fiz questão de colocar que foi gravado em 16 canais. Que era a tecnologia Porque na era época, né? tecnologia muito avançada na época, porque antes dela só se gravava em 8 canais. E aí o WR lá, que era na Graça ainda, era gravado em 16 canais. Foi o disco do 16 Cheiro, né? canais. Foi o disco do Cheiro que você Não, gravou. essa Bahia Carnaval de Cerveja, o disco do Cheiro também e a Banda Beijo também, todos gravados. Se você lá. pegar o disco do Cheiro aí, atrás, a gente estreou aquele estúdio de Rangel, tirando umas fotos. Mas acho que não É. tá aqui não, tá? Não, a gente. Tá aqui, cadê? Eu não tinha dado para você. Ah, aqui. aqui. Você tá falando desse É, aqui, ele né? tá meio molhado aí, Ó. não fala, mas olha essas fotos, aí a capa do Cheiro, essa capa aí foi maravilhosa, né? Genial. É, Pimenta a gente de ganhou cheiro, o Caíme, né, com essa capa, foi? Lembra disso? Troféu Caíme, né? Foi, melhor capa. É, e atrás, todas essas fotos foram tiradas, a gente estreou o estúdio de Rangel. Sim, 16 canais. Ele tá ainda aqui, não ó. tinha estreado, a gente tirou as Gravado em fotos lá 16 dentro. canais aqui. É, eu Aí acho que ele foi colocou- Saulo colocou. até que tirou essas fotos. Saulo Engraçado Caíme. é que essa capa aqui tem uma história também, né? Antigamente o nome da banda era Pimenta de Cheiro. Tá? Acontece que o Totó, falecido Totó, né? Que era o dono da banda, alguém já tinha registrado esse nome em São Paulo. Ou no Rio. A banda Pimenta de Cheiro. E a gente foi lá, eu e ele, para tentar reverter e comprar o nome, alguma coisa assim, porque o nome da banda era Pimenta de Cheiro. Como a gente não conseguiu, aí eu dei ideia para ele de lançar a banda Cheiro de Amor mesmo. Por que não? O nome do bloco. E aí a gente resolveu chamar o disco de Pimenta do Cheiro, porque aí a gente podia usar. O Ricardo É. tem nesse disco. Eu queria até fazer uma ressalva aqui, até Léo, me perdoa aqui, até que homenagem a um cara que é redator, em relação a banda Cheiro de Amor, o Totó veio com essa, né? Já vamos botar provisoriamente, né? Isso. Ele ainda tinha uma intenção de resgatar o nome. E ele conseguiu, depois ele conseguiu. E a gente lançou a Pimenta Nativa, que já era uma outra banda. Aí meu amigo Bonetti, redator, fez, Pedrinho, bote o nome Pimenta de Cheiro. Porque ele fez assim, o nome artístico não é um problema, você não está botando, você pode botar Coca-Cola, não tem Exatamente. problema não. Aí a gente botou Pimenta de Cheiro, fez uma referência, Foi né? isso mesmo. Mas terminou que nunca mais voltou. Isso a ser aqui, na Pimenta de Cheiro. verdade, foi aqui. Foi, vamos dizer assim, Carlos Celestino Bonetti, né? a mudança, né? Do nome, que nunca mais se falou em Pimenta de Cheiro. E esse disco tem acho que 4 ou 5 clássicos, aí, inclusive tema do Cheiro, Tema do que Cheiro. é essa mudança que Márcia grava. né, Essa Ricardo? música E é interessante. Tem uma história que, se me der licença, eu posso contar. Essa tema do Cheiro, ela tinha sido eternizada pelo cantor chamado Gugui, que era o cantor que cantava no Cheiro de Sim. Diamantes. É. E quando Márcia entrou para gravar esse disco, ela estava grávida de 8 ou 7 meses. Ela é um barrigão. Aqui, inclusive, na foto nem aparece tanto, ó, mas ela está grávida aqui. E grávida do percussionista, né? Que esse cara aqui que era o marido dela na época. E ela estava com muito receio de gravar essa música. Essa música ela tinha sido eternizada na voz de Gugui. O medo da comparação. Da comparação futura e tal, não sei o quê. Aí eu chamei ela do lado, ela nervosa, eu falei, Márcia, faça de conta que você vai parir. Vai lá pra dentro sabe, como se você estivesse assim, parindo, bicho. Bota toda a sua emoção pra fora.
E a mulher chegou lá dentro, o Um rapaz. coach, né? Um verdadeiro coach, né? E aí foi uma miséria, porque quando ela começou a cantar essa música, ela gravou de primeira. E foi uma coisa tão emocionante que saiu e Totó pra fora pra chorar os dois. Chorou mesmo, sem brincadeira, os dois abraçados. Né? Hoje eu não faria mais isso, talvez. Mas a gente chorou de emoção com essa música daí, que a bicha botou pra quebrar. Eita. E virou um hino do cheiro, realmente. Sim, aí ninguém né? nunca mais se É. lembrou da gravação, porque a intenção justamente é essa, né? Agora mesmo a gente tá fazendo os ensaios da apresentação que nós vamos fazer no Baiano Churrasqueiro. Churrasqueiro, com a banda Beijo, né? Vai ser uma coisa tipo bem íntima. 2 violões, 2 percussões. E a gente está fazendo uma gravação de alguns clássicos e que a gente fez algumas modificações também no ritmo. Então, você, por exemplo, você vai ouvir a Dochum, entendeu? Não em gestar, mas você vai ouvir em samba reggae. Porque a gente fez uma junção de Banidade Nagô com a música do Jerônimo, né? Nessa cidade. Você vai ouvir as duas na mesma levada. Então, isso a gente está fazendo justamente para poder fazer uma marca da Banda Beijo, né? Uma fusão de ritmos, mas com uma outra leitura, né? Outra visão. E alertando até para esse momento da volta da Banda Beijo que você está produzindo, foi a dificuldade que você e a gente teve para poder regravar aquela música Volare. Ah, Para ver, foi quase 1 ano e meio para ter quase autorização. um ano para abrir a autorização, porque quero- só quem pode autorizar são os herdeiros. Herdeiros. Essa é a importância do assunto aqui de registro de música, para você regravar, para você usar a titularidade de uma música, hoje tem essas dificuldades que eu nem imaginava. Quer dizer, uma regravação de uma música de mais de 100 anos, passamos quase 1 ano para poder A liberar. autorização foi. E teve que levar a letra, É. o arranjo, uma série de Eles coisas. tiveram Quer que dizer, aprovar, né? a importância daquele registro de música naqueles momentos, que hoje, acho, não sei se é 70 anos que a música fica. Eu acredito que seja 70 anos, mas isso é muito relativo, isso aí. Às vezes tem uma editora, entendeu? Tem uma proprietária da música, vamos dizer assim, né? Porque depende muito do contrato que foi feito na época. Hum. Antigamente, você fazia uma cessão de direitos. Direitos. Significa que o autor, ele cedia o direito da obra para você. Claro que era remunerada, entendeu? Mas, de uma certa forma, ele perdia a propriedade da música, entendeu? Porque fazia uma cessão de direito para a editora. Ele recebia o resto da vida. 70%, 75% do que rendia. Mas ele não detinha mais a propriedade da obra. É. Hoje não, os contratos hoje, se não me engano, mudaram bastante. Ele não poderia impedir que alguém gravasse, se a Não, gravadora ele não quisesse. podia, vírgula. Se ele tivesse um bom relacionamento com a editora, ele dizia, não quero Não, que legalmente ele não poderia. grave. Legalmente não poderia. Certo. Entendeu? Mas voltando aqui à questão da She Music, essa questão da She Music, eu me lembro que na época que a Luiz Caldas fez sucesso, ele era o rei do fricote, né? Exatamente, era o rei do fricote. A She Music surgiu, a expressão She Music dessa forma surgiu anos depois. Sim, O Luiz um ano fez sucesso ali. Não, o Luiz fez sucesso em 85, 86, né? E isso foi surgir ali em 93, né? Essa Ah, sim, entendi. Você está falando a com relação expressão a... She Music, né? Ah, não hoje, tenho dúvida, é hoje o verdade. pessoal, a O Luiz imprensa... Caldas tocou no Beijo antes da banda Luiz Beijo, Caldas né? começou no beijo. Começou Mas no assim, Beijo. a expressão, a She Music É. surgiu muito tempo Foi depois. depois, né? 92. Assim, assumida, É. sim. Muito tempo depois. Mas hoje a imprensa se refere a Luiz como O pai do Axé, né? o pai do Axé Do Axé Music, Music, né? é. Assim, mas na verdade, na época ele era o pai do fricote, né? O rei do fricote. É o né? rei do fricote. O Luiz é um talento absurdo, É. né? Mas assim, Ele é. Ele é genial. Luiz, Talvez Luiz porque o disco dele foi o primeiro dessa época, né? Antes de Ricardo. é porque o Luiz, na verdade, quebrou Magia. foi um ponto de Magia, né? inflexão, né? Assim, ele levou um sucesso pro Brasil, né? Assim, o Foi. primeiro cara a levar assim de uma forma absurda. E aquele ritmo não existia, na verdade, né? Porque ele criou Pode aquele. deixar? Não, o fricote, que tanto é que ele deu o nome de fricote, porque aquela levada, aquilo dali não existia muito assim, não. Daí fez uma mistura lá de música caribenha com alguma coisa e saiu o fricote, que Ô, eu Ricardo, acho e que... a história desses? Porque Luiz Carlinhos Brown também, acho que eram da Acordes Verdes, que é uma banda foi emblemática também na nossa Muito, história, né? inclusive todos os músicos da Acorde Verde, quem era, quem Que eram os músicos gravavam que tudo no na WR, né? Carlinhos Brown participou dessa gravação do Bahia É. Carnaval e Cerveja em todas as faixas. É. Entendeu? Foi ele que botou as congas ali, foi só te ver. E o dia clareou, que ele adorou essa música, entendeu? Por um Alfredo merengue. Moura, Tony Moura. Carlos, queria fazer um Foi- agradecimento aqui a Carlos Neto, né? Porque Merengue do foi ele que Flerte, me né? cedeu esses discos todos aqui, porque
na viagem eu terminei Carlos Neto é esquecendo uma de grande trazer. figura, né? Merengue do É, Fleixe, Merengue né? do Merengue Fleixe do é um Fleixe, clássico, exatamente. né? É, É trazer um ele clássico. aqui para ele cantar Merengue do Fleixe. Ah, ele vai cantar Na verdade, com o maior prazer. Qual era o Eu bloco? O produzi bloco o era, disco o E dele. bloco que era é o uma Fleixe, música, né? e que é uma Flerte. música interessante, até o Ricardo estava destacando isso, que não tem um refrão, né? Não, ele começa com Começa Foi já Sete pra Vezes. cima, né? E Já o dia clareou. É, e Aquela exatamente. música era o primeiro ano do bloco e a música foi a música do ano. é. Ninguém conhecia nem Carlos Neto, nem o bloco, né? Fleixe, eu acho que o bloco só saiu 1 ano ou 2 anos, né? O Flerte, Sim, se não me engano, só saiu aquele ano. só saiu criança. Você vê que, É. né? Só saiu aquele ano. E Mas a a música que sucesso música estourou, hoje total, né? estourada. a música que estourou do disco foi essa, foi Merengue do Flerte. Foi a que mais tocou. Eu fiz uma ilustração aqui, não sei se você vai concordar, vocês vão concordar, certo? Porque essa questão assim do que é axé music, né? Eu fiz essa ilustração, não sei se dá para ver aí. É um trio, obviamente é uma coisa meio absurda aqui, é um copo de liquidificador em cima do trio elétrico Uhum. e entrando um monte de ritmo aqui, né? Tudo que você imaginar aí, né? Tá perfeito. E sai o que a gente chama de axé music, né? Aí assim, só para complementar, né? Que era, eh, digamos assim, seria o texto dessa ilustração, que axé music não é um ritmo, é só a forma que o baiano dança, né? Eu falo isso porque eu vejo que as pessoas às vezes comparam muito a axé music com o sertanejo e tal, e às vezes até questionam por que que o sertanejo, né, hoje ocupa esse espaço todo, mas o sertanejo, na verdade, eu acho que é diferente do que a gente chama de axé music, eles não tiveram tanta competitividade quanto a gente teve aqui. Nós tivemos aqui uma forma eh, muito, muito feroz de competição e com ritmos e estilo totalmente diferentes, né? Se você pegar Daniela Mercury, se você pegar Olodum, se você pegar o Ilê, Belmarques, Filho de Durval, Gandhi. Filho de Gigante, né? Netinho, são estilos totalmente diferentes, né? Se você pegar o sertanejo, na verdade, quase que você troca a letra, né? Assim, é mais ou menos a mesma levada. Ou a Então, dupla. hein? Ou a dupla. Ou a dupla, né? Você troca a dupla Você e a troca letra, a né? dupla. Mas, assim, estou comentando isso porque eu acho que é bem injusto quando as pessoas falam assim, ah, pô, não, na verdade, a coisa não durou, e eu acho que foi um grande sucesso, e você vai hoje ver qualquer festa de fim de ano, pode começar com pagode, termina com a chamilda. No final, tá todo mundo tocando a chamilda, porque é um grito, Uma né? celebração, né? É. Não, e daí e surgiram o Fortal, surgiram todos esses, né, esses eventos aqui fora de Salvador em função da Chamisa, do estouro da Chamisa, Em função da música, com certeza. da música, entendeu? Até uma coisa que eu ia perguntar, principalmente para você, Ricardo, e para Léo aqui, a Chimizel tem menos esse lado, Obrigado. né, musical, o quanto a música baiana, essa música baiana, influenciou o cenário musical nacional. Outras bandas, tanto na MPB como o próprio sertanejo, forró, tudo. Como é que você vê isso? Eu acho que também tem uma informação importante, que eu acho que a música que veio, do lado veio tantos empreendedores que acreditaram nisso, que eu acho que isso foi um conjunto de... Foi a música, a musicalidade, os arranjos e os empresários da época. Não tem Os dúvida. empresários que eu falo são os produtores, donos de bloco, que acreditaram nessa mudança da música. Eu acho que foi um momento específico que a gente teve, que você vê um Whindersson, um Totó, um Jorginho Sampaio, quando você for ver isso tudo, os empresários, eu me lembro que Jorginho Sampaio vendia bandas, vendia música, vendia Daniela, quer dizer, foi um conjunto de coisas que para mim foi o que deu um crescimento fantástico, que foi que existe a parte na gravadora que era o AR, né, o artístico e o comercial, juntos. Eu acho que teve um momento brilhante para nós. Não tenho dúvida. E outra coisa também, nós fomos pioneiros em, talvez, apresentar esse tipo de música lá no Sul. As gravadoras não tinham ideia do que era isso. Você tem uma ideia, o primeiro disco de Netinho, solo, ele foi produzido pelo recente falecido Guto Graçamelo. Faleceu Imagine, agora, né? o Guto Recente, né? Graçamelo estava voltando a produzir pela Universal Music, passou um tempo mais ou menos esquecido, e o Max BR chamou ele para poder fazer a produção do disco de Maria Bethânia Canta Roberto Juntos, Carlos. exatamente. E o segundo disco que ele produziu foi o disco solo de Netinho. Só É. que me levaram, inclusive por insistência de Misael Netinho, para poder fazer uma espécie de ponte, entendeu? Entre a banda e ele, porque ele não sabia nem para onde ia a percussão. Tanto é
E quando a gente ia gravar a percussão das músicas, ele fazia, ó, Ricardo, agora é com você, eu não sei por onde vai isso aí. Aquele dia Entendeu? foi maravilhoso, aquele dia daquela música que tava o Gilberto Gil, que Ah, aquilo foi fantástico, Genial, que era fantástico. aquela música Cartamanha que Netinho grava, muito boa. Gilberto Gil cantando ali, aí Ricardo, uma experiência de produtor dele, foi Misael Vali, trago um esquisinho, Não, era na Santa Mônica. Não, é dizer pra ele que ele não, estava e de- reticente, ele é, estava reticente Mas para o mais gravar. interessante foi que depois de uma dose de uísquezinho, aí, Ricardo, você não quer tocar o violão, não, Gil? Foi uma dica de Aí Marcos foi, Maná. Gil tocou o violão. Na música De qual Cartamanha e um dueto com o Netinho. Ah, é? É. Qual foi o disco esse? Foi Rapaz, o primeiro. primeiro de Netinho. Primeiro de É Neto. mesmo? Que era uma música de Ari Cisne, que é um advogado. Carta-mãe. Então o Gilberto Gil toca o violão. Toca o violão e canta, Não, e mas faz eu um tenho dueto com o impressão Netinho. que foi, eu tenho impressão mesmo? que foi o último da banda Beijo. Viu? Não, Tem certeza? não. Foi Manda-me Bezer, Manda-me Não, Rezar. E você pagou o cachê dele? Miguel? Não, é Ou com a foi o uísque? gravadora. Foi só o uísque? Não foi nem o uísque, eu acho que ele nem bebeu uísque. O que ele queria realmente, talvez, era tocar o violão. Que bom, né? Legal. Aí tocou o violão e fez o dueto com o Netinho. A música é um espetáculo. É Carta-mãe. Ele estava querendo ser convencido, na verdade. É. Aí eu saí, naquela época eu fumava, ainda bem que eu não fumo mais, mas naquela época eu fumava e eu encontrei com o Marcos Maná, que era o presidente da gravadora. E ele falou, como é que tá a reunião aí? Eu falei, rapaz, o homem não tá querendo não, tá meio botando assim sabe, cu doce, chama de cu doce, não sei se ainda pode usar essa expressão. Quem que não que tá O Gilberto Gil, tá querendo ser convencido. Netinho, ele sentado no sofá, Netinho de joelho assim na frente dele, com os pés cruzados. E aí Marco Manuel falou assim, chame ele para gravar o violão. Porque ele vai se animar. Aí eu entrei na sala e dei a dica para Misael. Aí ele fez, bom, aí é outra coisa. aí ele Aí gravou. foi a gravação. Só quer que dizer. o engraçado é quando ele entrou no estúdio, ele já estava lá e sabia a letra todinha de qual. E o mais interessante é que você falou, quer dizer, você e Guto Graça Mello fizeram um encaixe perfeito para esse disco. A gente saía, rapaz, nos intervalos, ele tinha que fazer alguma coisa, tipo assim, a banda relaxando, aí ele dizia, vamos ali. Aí me levava numa confeitaria que tinha lá em Botafogo, que ele adorava aquelas bombas de chocolate, sabe? Ele tinha parado de fumar, ele estava agoniado com aquele negócio. E ele trouxe para fazer esse disco, foi Mug Canásio. Para Fez mixar, uma né? tecnologia para mixar, uma coisa. Mas aquele disco foi fantástico. Você Foi não sabe qual fantástico. disco? O primeiro esse? disco solo de Netinho. Foi o primeiro, Primeiro solo, o primeiro solo de Netinho. Então Netinho, não foi é. Banda Beijo, já foi Netinho. Não, já né? foi Netinho. Já foi Netinho. Já foi Netinho, certo. Foi, entendeu? Porque, inclusive, teve um problema porque Misael queria liberar a música para tocar no trio. A música de trabalho, para tocar no carnaval. E o Marco Maná não queria. Não, por que eu vou liberar? E aí, naquela reunião, Misael, respirando fundo, falando um humor e Marco Maná, todo mundo reunido ali e tal, né? E ele, nada, e eu sentado do lado de Marco, né? Aqui do lado assim, né? Aí eu falei assim, que nada, eu vou liberar nada por causa de um capricho. Aí quando ele falou capricho, eu falei assim, mas é porque não é um capricho qualquer, é um capricho dos deuses. Que É o nome da música. Aí o cara começou a tocar. Quando foi capricho dos deuses. Aí eu olhei pra ele, você é desgraçado. Aí ele liberou a música pra Misael e a gente começou a tocar aqui. Foi Tive maravilhoso esse aquela pino na fase. hora ali. Que massa. E por falar em Netinho, assim, a gente tem momentos muito especiais de Netinho no carnaval, né? Nossa Senhora, É, rapaz, fantástico. Barracos, Fantástico. Capricho dos Deuses, tudo, né? Assim, Fantástico. E que sorte quem teve a oportunidade de ver aquele colocar música no disco. Cantar. Negócio absurdo. É absurdo. Eu acho vai até de que no- primeira, acho que vai. Absurdo. Não, no É um começo, absurdo. da Beijo na Boca também tem uma coreografia, né? A música, É. né? Que eu acho que também começa um pouco Todas essa elas coreografia. tinham. É, todas mas, elas tinham. mas acho que foi bem emblemática O essa Beijo Axé na Music Boca, né? era ligado a uma coreografia sempre. É. entendeu? Todas as músicas tinham. Como é uma coreografia? bailarina e Desculpa tal. aí. Não... Que era acho que era a Dança da Galinha na época, não? Ah, Pra não, frente, você pra fala trás. não no disco, a A música. música que ganhava a coreografia, essa coisa da música baiana. acho que certo. essa de Netinho eu lembro que foi bem impactante também. E a Acho que banda pelo sucesso da sempre música. teve assim, bailarinas, no caso aqui, dançarinas. Então, É. isso aí marcou muito o Axé, né? E as bandas de pagode copiaram. É o Tchan. Você pode ver, tinha sempre Isso, duas isso. bailarinas e tal, né? No começo, inclusive. Você vê Dona que quem usava Carla mais Pérez. isso era Daniela, Netinho, né? Eu acho que. Era, porque Netinho se você dançava. pegar Bel, Durval, É. não tinha essa Que isso pegada. Não, também é aí Axé não, Music, era né, só Pedro? Teve uma dificuldade muito grande, porque a gravadora
tinha certeza que Netinho podia navegar em outros ritmos. Então a gente teve uma vez um impacto muito grande que a gravadora queria que ele tocasse, Foi. por exemplo, Total, menino. Quer dizer, ele tinha um formato de cantar, uma maneira de cantar que É. tocava qualquer música assim, Pô, eu lembro que na época, romântica, Golfo Pérsico, né? Golfo Tocou Pérsico. muito no Nordeste também, É. assim, Mas se outros você lugares. for ver uma que é uma música regravação que diferente. ele fez, que eu acho que para mim é uma das melhores gravações que eu tenho dele, é Sandra, de Gilberto Gil. Aquela Gil. gravação é Um arranjo fantástica. fantástico, inclusive. O arranjo é uma coisa assim absurda. Absurda. O disco que eu mais curto desse período de Netinho Uhum. Carreira Solo é aquele que tinha Prefiro uma Cerveja Tico. Total. Total, É de né? Zalet, é de Que é Zalet. meio caribenho o disco. É né? desse Meio disco caribenho, também. é. Acho que é de Zalet desse- essa É música. desse disco, É. inclusive, quando a gente É chegou desse lá para disco gravar o também. segundo disco, É desse disco também. o Marco Maná falou: cadê o Total? Que eu não vi É, ainda. que eu não viu ainda. Entendeu? Aí a gente mostrou uma música que Foi a era música que também saiu na mesma tocando no pegada Sul. lenta. É. Porque Foi a a música Total que foi saiu tocando no quem. Sul. Aquele rebentou disco é mesmo, todo pô. maravilhoso, né? É, todo Todo ele. maravilhoso. Aquele foi o que deu ponto de partida para todos os outros discos. Tanto que quando ele foi muito assim falado para poder tocar outras músicas, eu muito preocupado, né, com aquela coisa de sair do rumo que ele estava, e aí ele chegou à conclusão que ele queria fazer um disco duplo. Um disco duplo cantando axé e um disco duplo cantando MPB. Eu digo, não é possível. Disco duplo? Aí eu tava no meu canto que eu fico lá, realmente, que era o Baby Beef, 4 horas da tarde. Quando eu chego, tá Você levou as cadeiras para casa, né? Levei 8 cadeiras, tá lá em casa. Aí quando eu chego, tá Nizanguanais e Para-Brisa. Eu digo, mas rapaz, ele tinha que fazer aquela propaganda que o Araqueto fez, todo mundo fez, que era. Toda a música baiana fazia aquela propaganda do turismo brasileiro, né? E estava programado para que Netinho fizesse, né? E eu contando, né, na realidade, com o cachê, né, da propaganda. Aí quando eu chego, Nizam, rapaz, tô com um problema aqui, rapaz. Eu não sei, o Netinho quer fazer um disco axé e MPB, ele fez. Não lhe devo mais nada. Opa, desculpe. Corpo e cabeça. Eu digo, o quê? Corpo, axé, Eu me lembro cabeça, que você me contou essa MPB. história. Aí eu, não é possível, perdi a propaganda. Aí fez o disco Corpo e Cabeça. Cabeça. É, e essa questão de. Eu sempre ouvi no meio musical, assim, eu trabalhei para outros, né, outros artistas e outras bandas, sempre um elogio muito forte a Netinho como cantor e Cantor, afinação, né? Um negócio impressionante, assim, né? Impressionante. Da parte até dos mais exigentes É cantores uma e voz cantoras. assim, uma eu voz que via você isso, colocava ali, é. era inigualável. Qualquer música que ele cantasse era especial. Fala, Léo. Não, Pedrinho, você comentou da música do Axé Milks, a música baiana chegar, acho que também tem um mérito interessante, a Ricardo acompanhou de perto aí, que é o músico baiano, né? Que tem Fantástico. essa história, acho que vem muito das bandas de baile. Essa turma toda que a gente vê Luiz hoje. Caldas aí. veio de banda de baile, O né? próprio Chiclete, acho também, né? Luiz Verdade. Caldas, Carlinhos E Brown. todos eles tinham uma pegada de rock. De rock, Então esse cara tocava baile, tocava 4, 5 horas, tudo, né? Muito versátil. Numa época que não Verdade. tinha internet, para você aprender como é que você trocava essas músicas, né? incrível que pareça, de Itabuna, né? Da região Itabuna, daquela região. tem- Itabuna. Itabuna trouxe muita gente, né? Banda de Muita baile, gente, muita Lordão. gente. Lordão. Aí a muita terra de gente. Letícia aí, ela tá É. vibrando ali, o que é Itabuna, né? É. E eram bandas que eram times quase que tinha reserva, né? Os caras tinham Era. 2 bateristas, É. 2. Não, Vai, era Isso formou impressionante. muita gente. Então, quando você juntou esse momento de vocês com esse cara que tocava tudo, né? Não, os assim, músicos daqui da Bahia tinham uma formação fantástica. Inclusive, eles surpreenderam muito Isso, lá fora, muito quando lá foram fora, gravar lá. é. Muito. Por falar em dupla, contar uma história aqui curiosa. Eu sempre tinha uma parceria com o Misael muito boa, que o Misael acreditava em tudo que eu propunha, né? E topava, né? Graças a Aí Deus quando- aconteceu isso. O primeiro cantor do Beijo, acho que quem lançou o Beijo como carreira solo aqui, o Luiz Caldas como carreira solo, foi o Beijo, o Bloco Beijo ali, Isso. em 84, né? Claro. 84. Aí no outro ano foi Joy Zarat. Também acho que foi o Beijo que lançou, ele não estava, né? Ainda não era ele conhecido. não, Não era conhecido, né? não era, não. Aí ele tocou 2 anos no Beijo. Foi isso? Acho que foi um ano. Bem, não sei se foi 1 ano ou 2 anos, agora fiquei na dúvida. Foi um Eu acho ano. que foi um ano. Aí o Beijo, Zarat saiu, foi pro Crocodilo. O Luiz Caldas foi pro Camaleão, depois Zarat foi pro Crocodilo. E aí os caras, vai acabar o bloco, né? Aquela coisa toda. Aí tinha uma banda que tocava, acho que era no bar Lua de Cetim, né? Tinha um bar era.
E aí que os caras chamam de banda Beijinho, né? É. Que levaram para tocar Leco, Leco Maia Maia. Barbosa, Marquinhos, Isso. Netinho e tal. E aí eles botaram na banda. E aí eu falei para Misael, fiquei meio preocupado, porque assim, naquela época o artista ainda não era tão o peso maior, o bloco ainda era mais forte para poder levar o Furião, mas já tinha, as pessoas já queriam uma banda conhecida, um artista conhecido, né? E, porra, as bandas, os meninos tinham 17, 18 anos, né? Era tudo Novinhos. criança. Bicho. É. Os caras brigavam para cantar em cima do trio, né? Choravam, né? 5 cantores em cima do trio, né? E aí eu digo, Misael, porra, a gente vai fazer uma campanha dizendo que é a banda que não para de tocar. Porque assim, já que não é a banda conhecida, porque as bandas até então, elas tinham um hábito de parava na avenida, parava Lanche, fazer um para lanche. lanchar, tal, para comer, tal, para isso. descansar e tal. E não tinha. Os caras tocavam 3, 4 músicas que parava ali 20 minutos, o trio sentava tudo no chão, tinha, né? Tinha É. todo um ritual, né? Parava e ficava Ia mais meia fumar, hora. iam beber e tal. Isso. Aí eu digo, Misael, pô, isso é um saco, vamos botar esses caras para tocar. Aí Misael botou 2 baixistas, 2 guitarristas. Lista. A Misael comprou a ideia, aí Misael ficava em cima assim do trio e ficava, sai fulano, entra que nem técnico, sai fulano, entra fulano, sai baixista. E só tinha um cara que era um só. Imagina, 5 Leco cantava, Dela Barbosa, Marquinho, Netinho e André Leste, que no carnaval cantou. Isso. Aí só tinha um cara que era um só, que era João Batera, É. que era o único experiente. Era. Aí na Tinha Barra, aquilo, apresentação, primeiro dia na Barra, João Batera fez Pedinho, ele me chamava de Pedinho, vou pegar os caras aqui. Aí fez 3, 2, 1, aí todo mundo entrou. Ele não entrou, ele fez, peguei vocês, imagina os meninos tudo ali. Né? E Misael rindo ali. Outra coisa interessante, que depois dessa ideia de ficar sem parar de tocar, foi você pegar uma banda e ensaiar mais de 200 músicas e criar a FM Beijo. Aí o associado ia no microfone, eu quero tal essa música. E tá lá e tocava. Então foram 2 coisas, 2 passos importantes para o associado exigir qual música que ele quer ouvir e, lógico, tem aquele acerto, a gente pegava as 200 primeiras músicas. E foi uma mudança Foi isso, uma né? Foi uma mudança, mudança, porque assim, as bandas não digo assim, paravam e Pô, começaram. isso revolucionou, né? A parte É. do trio, Começou, né? Porque É. assim, eu me lembro Hoje que é eu fui numa impensável reunião de um bloco, separar. aí o diretor do bloco chegou pro cantor dele e fez assim: pô, tem uma merda de uma banda Beijinho aí, que não para de tocar, vocês param toda hora, porra. Os caras, porra, mas o sol, não sei o que, tá na época que saía mais cedo, né? A porra de uma banda Beijinho aí, e eu do lado ouvindo, né? Eu trabalhava pros caras também, eu não ia falar, né? Mas assim. Você Misael quer ver e outra Flávio- coisa? Por exemplo, tinha festa. Festa do Beijo, né? Festa do Pinel, festa do quê? A banda tocava. Aí o que acontecia? Para uma festa ser melhor do que a outra, aí a banda Beijo ficava até 5 da manhã. Aí passava as pessoas vindo de outra festa. Aí olhava, ai, a festa do Beijo não acabou ainda não. Os caras, imagina, você tinha uma Era interessante sequência, essas né? coisas, rapaz. Era fantástico isso. Mas eu vou falar aqui de um grande sucesso que Netinho teve, né? Que na verdade é uma música composta por Mano Góes, que também é um cara Tuca genial, né? Fernandes, né? E Tuca, né? É. Mano, Mila, Tuca, né? Mila, Mano e Tuca. Foi um maior sucesso na voz de Netinho, aquela Foi, música? não tenho dúvida. E na realidade nós não queríamos gravar. Porque nós gravamos primeiro com a banda Jeremias. Que Aí, Mano fazia. Era que Mano e Tuca. Mano Né? fazia parte. Gravamos com a música Jeremias. Nesse disco teve até um prêmio que eles receberam. Aí gravamos a música Jeremias e tal, na banda Jeremias. Só que o Netinho já tinha um pouco de sucesso, porque a banda não. Aí no encontro no aeroporto, o Manolo Posada, final do Manolo Posada, quis gravar a música Mila no disco do Araqueto. Foi aí que nós colocamos Mila no disco de Netinho. Que aí a música já tinha uma solicitação através do Mas Araqueto. isso gerou um estresse na época violento ali. Não. Não teve uma briga de Mano com isso, não? Não, isso foi depois, pô. Isso foi muito depois. Muito depois. Foi outro assunto. Porque, na realidade, a briga. Porque a música não era dele só. Era dele e de Tuca. Eles, naquela época, que era uma época que, quando a banda fazia muito sucesso, o autor ganhava muito dinheiro. Muito dinheiro, realmente. Eles receberam, através de Mila, e recebem até hoje, muito dinheiro. Na época, recebia muito mais. Tanto que, na época, a gente comparou que aquele estúdio que a gente foi gravar nos Estados Unidos, que era um estúdio, o dono proprietário do estúdio era que regravou, era que colocou 3 músicas no disco de Madonna. Cara, faturou. Você tinha uma produtora que era a ME, né? é.
na E época. você depois entregou para os autores? Tudo. Entregou, Eu né? tenho todos os autores, que não tem sentido a gente ficar com uma coisa que não é Uma uma obra. vez eu trabalhava ali, eu tinha um escritório na Barra, aí eu passei naquele posto ali na Vitória, eram umas 2 horas da manhã, Uhum, assim, eu passei uhum, para tomar um café, eu estava com muito sono, e aí tava numa açudezinha, tava Mano, uhum, buzinou, você me viu, aí eu chamei uhum. ele me chamou, ele estava no carro sozinho, e ele fez assim: rapaz, hoje é um dia que eu estou comemorando, porque Misael devolveu as músicas todas, os Ah, devolvi direitos para para, todo né? mundo, Eu me todo lembro que mundo. eu conscientemente, se ele estiver me ouvindo aqui, ele Não, porque pode na realidade, confirmar. se você pensar, a composição é como o Ricardo falou, era para proteger os nossos propósitos, né? Como a gente não tinha mais sentido com as músicas, eu devolvi todas as músicas para Tennyson, para Mano, para todos eles. A minha empresa perdeu o sentido de ser editora. Então, não cabia ficar. Pronto. Misael, você chegar mais próximo aí do microfone um pouquinho? Ok? É, aí. Eu sei que você tem uma voz grossa, mas pode chegar. Alta, É, alta, alta, né? um tom alto. É, bem, eu sempre faço uma pergunta geral aqui, que aí eu acho que envolve para todo mundo, né? Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, né? Não, Deixa aqui aberto para não, vocês. ótimo. Mas, assim, vocês que trabalharam aí com esse início da música baiana, sempre que né, a gente tem feito aqui esse material, que a ideia desse podcast aqui é um registro, né, da história de todos nós, né, porque eu Uhum. acho que fizemos uma coisa bacana e se a gente não fizer esse registro, passa, né, e essa é a ideia, fazer esse registro. Aí tem contado aqui com um apoio muito grande aqui, primeiro de Letícia aqui fazendo essa produção com a gente, desde lá de casa, Gabriel também, que eu chamo de Alex. Atualmente a Band aqui dando apoio legal pra gente. Irley, né? Minha mulher também dá um apoio legal. E além da Band FM, também a Central do Carnaval e também Ricardo Leles. Ricardo também me ajudou bastante aí desde o início, né? Que é o, né, produtor aí do Asa de Águia, ou de Val Leles atualmente, né? Mas assim, o que é que eu queria perguntar, né? Como é que vocês que fizeram parte dessa história toda que a gente está comentando aqui, como é que veem hoje a música baiana, o entretenimento baiano e, obviamente, o carnaval também? Quer começar, Ricardo? Ou Misael? Eu prefiro que ele converse com o carnaval. Porque essa é uma pergunta que a gente chega num momento da vida que a gente passa por momentos que, assim, são inigualáveis. Eu tenho na minha vida, assim, um sonho que foi realizado. E quando a gente vai chegando a esse ponto, que a gente realiza muita coisa, o problema é você ser. O que é que eu vou realizar mais? O que é que eu vou sonhar mais? Então, quando a gente não tem muito mais ambição, a gente começa a não desejar, não ter mais emoção. E eu acredito tanto na música, acredito tanto naqueles propósitos que foram colocados para mim, que quando meu pai faleceu, ele não tinha me mostrado uma carta. E minha irmã me chamou e fez: Miso, meu pai deixou uma carta. Aí no texto dessa carta, ele fala: Você renasce em mim. E aquilo me emocionou muito. E eu acredito tanto na música que eu fiz esse texto e Ricardo hoje é que conduz esse projeto da Banda Beijo com meu filho, que é Matheus. E eu cheguei para ele e fiz: Pô, filho, vou fazer uma frase que meu pai fez para mim, eu vou fazer para você. Espero que você renasça em mim. Bacana. E dê continuidade. O tanto que eu acredito na música. Legal mesmo. Bonito, é. Eu fiquei emocionado. É Só um verdade. detalhe, Letícia. Misael, a família dele é de Ilhéus, viu? Era coronel lá. Inclusive aquela novela Gabriela, Tinha ligação. aquela novela Gabriela, o Tavares, Novela Gabriela. Sim. o Meu Tavares bisavô. era o bisavô Tá dele. enterrado, tem um tá no cemitério de lá. O rei do É. canal. Meu tio também. O rei da arma. Devia ser coisa. Coronel. Era Rui Falcão. Os coronéis. Ih, é demais. Meu tio. Imagine. Rapaz, a gente tem que se cobrir aqui. Né? Agora, Eu convivo com Só ele. tem- nós estamos Eu aqui. convivo com ele há 40 anos. rapaz. Então é isso que eu Eu tenho. tô É isso que vivo. é isso que eu gostaria de desejar, porque nós tivemos uma passagem, né? E eu dedico a ele, essa participação a ele, para justamente que a música encontre novos caminhos aqui. A visão de Misael é uma visão que explica
muita coisa do que está acontecendo hoje na música da Bahia, principalmente. Porque depois que as gravadoras, principalmente depois da pirataria, que aqueles discos deixaram de vender em função da pirataria. Porque, na verdade, o disco era lançado de axé vendia 1 milhão, certo? 1 milhão e meio. Os 3 primeiros discos da Harmonia do Samba que eu produzi, cada um vendeu 1 milhão. Então, assim, vendiam muito. Com a pirataria, um disco que valia, disco de ouro era 100 mil cópias. Baixou para 50, depois foi baixando. Até que acabou. Hoje não existe mais loja de disco, né? Não existe mais. Não existe mais. Você compra um disco se você quiser, você baixa a música e tal. E junto com isso também acabou uma das profissões que eu considero que foi, vamos dizer assim, uma coisa que construiu, entendeu? Esse tipo de música, que é o produtor. O produtor musical que eu estou falando. Porque o produtor musical geralmente é um músico da banda, ou então, sabe? E aí, essa visão de músico é uma visão de músico, tá? Não é uma visão de mercado. E eu acho que isso foi que pegou um pouco com relação à música baiana, porque o Ricardo Cavalcante, que Misael enxerga ainda como uma pessoa que pode ajudar a criar uma nova. Isso aí é muito raro hoje, entendeu? Ou seja, tudo hoje é econômico, tudo hoje tem uma coisa a ver com economia, em sair mais barato, isso aí é tudo programado. E com o IA, a inteligência artificial, isso vai piorar consideravelmente, entendeu? Porque e ele sabe disso, porque ele vai desempregar um monte de gente, principalmente arranjador, músico, porque os caras estão fazendo cada música aí que não nega absolutamente nada para ninguém, porque é perfeito. Mas eu ainda acho que a figura do produtor, do cara que, por exemplo, agora estava no ensaio, eu estou ouvindo lá, não toco instrumento, mas eu chego pro cara e falo de boca, mais ou menos uma ideia, e os caras, pô, vai ficar legal. Eu acho que essa figura, ela sumiu um pouco. Quem é a cantora de vocês? O nome dela é Milane Você devia ter Garcia. trazido ela hoje aqui. Ela estava ensaiando, por isso que ela não veio. É. Entendeu? Ela ensaiava aqui, não tinha problema nenhum. E por coincidência, o apelido dela É Mila. 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 Mas Que é o aí no- não. é o nome não da filha usamos. de Mas não Léo. usamos isso, não usamos Você isso. sabe que é o nome de minha filha, né? É, sei, Meu mas não primeiro, o usamos primeiro isso. bloco que eu saí foi o beijo. Olha. Não usamos isso. Então, assim, eu acho que falta na Bahia hoje, na minha opinião, a identidade. Entendeu? Ou seja, ela perdeu um pouco da identidade em razão disso. Porque está faltando esses profissionais experientes, entendeu? Que possam encaminhar ela comercialmente falando. Hoje a galera só pensa o quê? Deu não sei quantas views, sabe? É diferente, sabe? O cara ouve a música. Eu tenho um filho de 14 anos. O que é que ele faz? Ele pega o celular e faz assim, ó. Pá. Aí, ó. É. Aí tem uma música que ele gosta, ele ouve 1, 2, 3 vezes e faz assim, já passa. Entendeu? Por outro lado, Ricardo, acho que tem uma análise também que faz assim, essa música ela não sustenta muito, né? Ela evapora rápido. Essa música que precisa de 3 segundos para ficar, Exatamente. é aquele gancho, mas ela não vai durar como clássicos que a gente está falando aqui. Essas Ninguém músicas... grava mais uma música como uma música que tenha mais de 5 minutos, entende? Porque não vai tocar em lugar nenhum. Mas eu acho que se a gente pegar o carnaval hoje, dos trios, o carnaval se for 2027, eu não tenho certeza que a música que vai mais emocionar aquele público são músicas que foram gravadas por vocês em década de 90. Humanidade na Goa, né? Então, por com outra. aí. Aí que tá. O que eu Essa estou música tentando não falar morre é justamente nunca. isso, porque são clássicos. É. E você vê a dificuldade que é absorver um clássico desse. Se você fazer alguma modificação, É. que eu estava no estúdio agora e eu estava propondo gravar essas duas músicas, É. que são 2 clássicos, que é Banidade Nagô e do Chum, Toda a Cidade, ok? As duas, uma atrás da outra, no mesmo ritmo. E a cantora, ela teve dificuldade de entrar porque a coisa tá tão na cabeça e os músicos, a introdução, sabe? Que Sim. os percussionistas ainda ficaram meio se batendo em Como gravar de uma adaptar, maneira né? diferente, entendeu? Mas no final, acharam genial, acharam porreta, porque é diferente. É uma coisa que, quando o cara ouvir pela primeira vez, entendeu? Ele vai dizer, pô, Bahia, que, né? Que saque, os caras pegaram e botaram em Edochum em samba reggae, sacou? Sim. E eu acho que é justamente esse tipo de coisa que está faltando hoje na música baiana, principalmente na música baiana, porque a gente perdeu o espaço todo que a gente tinha para os sertanejos. Entendeu? Por quê? Porque o sertanejo está lá, entendeu? A gente, para levar uma banda lá para o sul, pô, imagine quantas passagens não custariam, entendeu? A banda tinha 12 elementos, 15 elementos, para levar todo mundo para o sul lá, para fazer disco, para gravar e tal. A gente fazia nosso produto aqui mesmo. Né? Ninguém precisava de ir lá. Gravar metais aqui.
Eu tava te contando o negócio dos metais, né? Que eu formei um grupo de metais aqui, o irmão de Gigi, que era bombeiro. Entendeu? Que tinha uma dificuldade enorme de arranjar um grupo de metais para gravar, porque eram sempre os mesmos, entendeu? Sim. O espaço também. Ele porque, na chamava realidade, de. o espaço é importante, porque na realidade, onde você tem os blocos que financiavam os artistas, era um espetáculo. Hum. Então, hoje você não tem um nascimento de artistas novos. Sim. Então, isso aí você tem Ivete, tem Belmarx, tem Durval, mas você vê um Saulo, um Galo Claudinho ali, mas você vê que não está nascendo. Então, o que é que eu aposto com você e com a nova banda é que nessa substituição vem algo, uma informação que fique mais, a construir um produto. Nós estamos construindo um produto com músicas que são um arranjo interessante e que não são passageiras, digamos assim. Porque a maioria das músicas hoje são passageiras. Eu acho que o que a gente está construindo não é uma música passageira. Depois que a gente começar a relembrar esse feito, é porque as pessoas querem ganhar dinheiro muito imediatamente, né? É imediatista demais. Nós não podemos pensar assim. Então, por isso que eu dedico a você, como produtor, que eu acho que para mim é um espetáculo de produtor, no intuito que eu tenho, na intuição que eu tenho, que é meu filho. Então, por isso que eu espero que ele renasça nesse E, momento. graças a Deus, eu tenho uma relação extremamente saudável e muito boa com o Matheus, que é o filho dele, que absorveu, né, essa parte toda de produção e tal. E está ainda aprendendo, vamos dizer assim, mas acredito que ele tem uma paciência de Jó, um menino interessante, bom demais. É o contrário do pai, né? Paciência é o contrário do pai. Não, aí não tem nenhuma, não. Não podia passar todo esse papo sem dar uma É, cutucada. claro que não, tinha que dar, né? Aí eu vou fazer para você assim, ó. Mas, ó, Miléo, ó. coração agora. Mas, Miléo, puxou um assunto aqui que eu sempre falo, que eu acho que é importante. O Carnaval Baiano, você tem um período ali onde o Carnaval Baiano vive. O Carnaval Baiano não tem mais de 100 anos. Mas, assim, esse movimento do Carnaval Baiano de 80 para cá, que foi o movimento que surgiram todas essas bandas, esses movimentos foram lastreados em blocos. Com certeza. Né? Porque que acontece? O bloco, ele financia o artista, ele promove o artista, né? Leva o artista para a festa, faz o evento. Tudo. Então, quer dizer, ele abre um espaço para o artista. Em algum momento, esse artista vai embora. Como Normal. aconteceu no Beijo. Luiz Normal, foi pro normal. Camarão, depois... Aí o que é que o Normal. Beijo fez? Pegou uma banda É normal. Isso chama-se... Os meninos ali- Isso chama-se alternância, né? botaram e desse menino aí surgiu o Netinho, um outro sucesso. Assim também fez o Cheiro, assim também Todos fez o eles, Eva, tudo isso. Todos eles. A partir do momento que os blocos perderam esse poder e que o poder passou para as bandas não vão arranjar ninguém para substituir elas. Pô. Faz Com sentido um certeza. artista É. lançar um outro artista. Ele vai querer perpetuar o espaço dele ali. Eu não estou falando, não estou dizendo que o artista está errado, não. Mas por que não surge nada? Porque, na verdade, a partir do momento que os artistas passaram a determinar o espaço ali, Ficou limitado o espaço. ele não vai chegar e Tem dizer assim, muito- tem muito a eu ver com vou, a né? relação comercial no futuro, né? Eu acho que Pedrinho tem uma relação. Eu vivi assim essa época, mas de E outra só forma. um detalhe aqui, e nada contra o artista, não. Ele faz Claro. uma questão que é dele, Claro. comercial, Isso lógico. acontece né? nas empresas, com grandes empresários. Exatamente. Ele aprende, quer dizer, na Siemens muita gente era formado para ser grandes executivos, mas as outras empresas pegavam eles já formados. Isso é normal. Cabe, digamos assim, o bloco refazer isso, mas tem que ter condições para refazer isso. A Salvador e Bahia não deu condições, né? Fala aí, Léo, desculpa. Não, assim, um testemunho aqui de que eu vivi uma época, talvez do outro lado do balcão de vocês ali, mas que fazendo um link com o que o Ricardo falou, e a importância dos blocos que surgiram das escolas e faculdades, né? Que às vezes Também, né? muitos de ali bairros. dos bairros, mas Quem tá assim, falando, o Olodum lançou vários cantores também, sim, o Araqueto, né? mas acho que assim, não tinha uma pretensão tão comercial deles naquela época, talvez não soubessem nem o que estavam fazendo, Sim. eles não sabiam que estavam criando uma indústria, como foi criada, mas existia uma intenção de juntar, de agregar, Os caras de criavam um bloco comemorar, para pegar a mulher, né? Essa é a de verdade. curtir, de Com curtir. certeza. E aí, Era um lugar onde você não ia para lá para perguntar qual é o livro que ela lia. Não, os caras juntavam um Jamais bloco você ia assim, perguntar. Ó, minha Isso. querida, você vai querer me... Qual é o livro que você lê? Não, você estava ali para namorar. Né? repare que os fundadores sempre eram os meninos, né? Eles pegavam o bloco e levavam as meninas pro bloco. E né? aí você cria uma indústria ali dos comissários, né? E foi criado um ecossistema disso que vai também cair nas festas, né? As festas de baiano, Sim. de espanhol, que eram um grande Comissário é palcos. culpa dele, né? É.
A Barca do Beijo, a culpa dele, dos comissários. Sim, nós fomos exportadores, né? Por isso que eu tô falando. É. Nasceram blocos em todas as capitais do Nordeste. Isso. Depois o movimento de Maceió, fora de época, de Fortal, micareta, de exatamente levar, era isso. isso, né? É isso que eu tô falando. Então, assim, não existia bloco de carnaval em Natal. Entende o que eu tô falando? É. No entanto, pô, o Fortal era uma das coisas mais. Fortal, não, Carnatal. Vários. O Carnatal era talvez um dos melhores. Olha, tudo isso através da música. Sim. Eu acho que houve um grande casamento, assim, até para fazer uma conclusão aqui, que você falou dos blocos que saíram das escolas, né? Saíram blocos de bairros também, né? Como os internacionais, Coruja veio de lá, Santo Antônio, e alguns blocos saíram de colégios. O Cheiro E de Amor, eu acho que era. Era o Cheiro de Amor veio lá da Tapajipe. Cidade Baixa, Cidade veio de Baixa. Tapajipe. Veio do É, bairro, veio é. um bairro, veio do bairro. É. E aí, ao mesmo tempo, também surgiram os blocos, né, afros, que também foi uma outra escola. E eu acho que, em algum momento, houve essa grande junção, né? Que os blocos de trio Sim. trabalhavam com a Pô, tecnologia. você tem uma ilustração que é muito legal, né? Que eles meio que se encontram e um sai com um pouquinho do outro, não tem? É, eles se encontram ali e essa junção que eu acho que foi maravilhosa. A gente tá falando com o nome dele, que foi da Banamel, porra. A gente entrevistou outro dia, Robson Moraes, né? A gente tava falando com o Robson. E Robson, né, foi Banamel e a Banamel foi um dos grandes propagadores da música afro, né? Apesar de ser um bloco de trio, né? Mas eles fizeram sucesso com a música afro. Então, Não tenho dúvida. houve um casamento aí em algum momento que foi legal. Foi a partir de Faraó. O trio elétrico entrou no bloco afro, porque o bloco afro não tinha amplificação, entrou, e a música afro entrou nos blocos de trio, É. né? E isso aí eu acho que foi É um verdade. momento de que a música baiana deu um pico, né? A percussão, né? A percussão baiana. Que é essa é mistura que sempre maravilhoso. acontece aqui com E vem tudo, dos né? blocos afro, né? Vem da cultura africana. Não tenho dúvida. Que é a E, ilustração do assim, liquidificador. Exatamente, essa sua ilustração ela resumiu bastante a coisa, mas eu lembro que as bandas de trios começaram a gravar bloco afro a partir do estouro de Faraó, que foi uma coisa popular na rua. É. Não estourou em rádio, entendeu? Estourou na rua. Ninguém sabia por quê, Com mas estourou... Margarete, Não, antes de... não, era o bloco mesmo, entendeu? sim. Não tinha nada. Margarete gravou a pedido de Mas Oliveira. não foi a Reflexo não que gravou? Não. Quem gravou foi a Banda Mel. Depois que Ah. o Olodum tinha estourado ela na rua. Entendeu? Então o que aconteceu foi o seguinte: Oliveira, que era comprador de Sim, disco do Paz Mendonça. do Paz Mendonça, pediu para mim que a música foi editada por mim, essa Faraó, a pedido do cara da Cantina da Lua, Clarindo Silva, Sim. porque o autor, Luciano, todo mundo estava ganhando dinheiro e ele não. E aí eu fui lá, conversei com o Luciano, editei a música e comuniquei a todo mundo que a música já estava editada e tinha que pedir autorização para poder gravar, né? Inclusive, pô, tive um problema sério no Olodum. Você organizou o Baba, né? Mais ou menos. Só que aí foi um problema sério, porque o pessoal do Olodum deu uma entrevista, a música está sendo explorada aí e tal, por um cara que não tem nada a ver. Aí eu fui lá numa reunião, entrei numa sala, os caras tudo me olhando feio, eu vou sair daqui de porrada. Mas aí eu terminei explicando o que aconteceu, o cara tá recebendo um tostão. E aí, a partir daí, a Banda Mel gravou, e a partir daí aí veio o quê? Banda Mel, Banda Reflexo, tudo com música afro, música de samba reggae, entendeu? Já tinha, aí não era só mais percussão, entrou guitarra, entrou uma série de instrumentos, teclado, fazendo um cara de coisa, que o Olodum não tinha. Entendi. O Olodum era só Que é percussão. força e pudor, né? Na sequência. E daí já veio esses estouros todos. A Banda Reflexo vendeu quanto? Sei lá, 2 milhões de cópias, não sei. Quem? Hoje estou a Banda Reflexo. A Banda Reflexo. Com Madagascar, aquela zorra toda lá. Aquela Entendeu? menina, Então, né? essa Cantava muito. junção aí foi depois de Faraó. A importância de Faraó é impressionante. É. Na Eu não música sei quem baiana. foi que comentou isso. Acho que foi Daniela ou a própria Margarete, que ouviu a música na rua e começou a cantar, mas ela não sabia ainda a letra. E aí o povo cantava e ela foi puxando. Não, acho que foi Daniela que falou, Então, comentou isso. aí o Oliveira chamou Margarete Menezes para gravar com ele. E como eu era editor, ele me convidou para assistir a gravação. E Margarete chegou lá e os dois gravaram, né, cada um uma parte da música. Inclusive depois eu que levei ela para casa, que ela morava num sobrado lá no Largo 2 de Julho, ali acho que não me engano, é Gamboa de cima. Gamboa de Sim. baixo. Eu levei ela ali e fizemos uma amizade muito grande, eu e ela, a partir daquele momento, entendeu? Tem uma relação bem assim,
própria, eu e ela. E, pô, Margarete, a partir daquela gravação, foi que ela estourou. A gravação com o nosso amigo Oliveira. Porque Margarete não tinha gravado nada até ali, entendeu? Só cantava em barzinho, É, eu tinha uma lembro voz dela cantando maravilhosa e tal, Brasil, então. Muito bom. E depois de Faraó, ela arrebentou. Gente, vamos finalizar aqui. Se vocês tiverem alguma conclusão aí, Misael, Léo. Já dei a Vocês minha vieram con- tudo de já- preto aí, já- vocês já- dois aí. Já fiz a minha conclusão. É verdade. Eu Léo, lembrei, Pedrinho, o tema aqui falando de axé místico, que você tem um texto que eu acho que o mundo conhece Pedrinho pela arte, pelo desenho, mas ele escreve muito bem também. Você tem um texto que é axé, vírgula, music, não sei se você lembra, É. que virou um pôster, que a gente fez, acho que foi nos 15 anos. Acho que 90, acho que foi É. 90, tá? Foi em 90. E que nós que 90 você não, fala 2000, em 2000, 2000. E aí você fala isso, assim, qualquer coisa que venha a partir de hoje vai ser axé music, né? É, porque na época, ali em 2000, estava dizendo, axé acabou. É. Sabe, em 2000, eu digo, acabou axé, aí daqui a pouco vai vir esse tango, vai ser axé tango. Isso. Daqui a pouco já teve axé lambada, né? Vai ter axé rock, É. já teve também, vai ter axé... Aliás, Isso mesmo. É uma característica. nos anos dessa- 80, o carnaval, as bandas todas tocavam MPB, né? Ou tocava o rock brasileiro, né? Era rock. Né? Todo mundo tocava Era rock toda a brasileiro. base de guitarra, então era rock mesmo. Então, gente, agradecer a vocês aqui. Eu queria que vocês trouxessem a banda Beijo, né? Para se apresentar aqui também. Ué, Na bora, Band, na na Band hora. FM, né? É só com marcar. certeza. Aqui prestigiar aqui a Band FM, que está apoiando a gente, traz a banda Beijo, e agradecer a Misael, que parceiro aí de muitos anos, 40 anos, né, Misael? Por aí, Isso. né? Eu era Eu conheci menino. você bem jovem. Eu era menino, né? Eu era Ai, menina, ai, é hoje. Ah, Ricardo aqui, Menino. pô, esse cara aqui faz parte da história da Obrigado. música baiana aqui. Foi um prazer. E a Léo, que é meu amigo de muitos anos também, parceiro aqui também. Ele falou que eu sou redator, ele é redator e é diretor de arte agora, né? Tudo, juntou tudo. Agradecer o presente Poxa, que ele trouxe pra gente hoje. É verdade, sim. Ó, Hein? tá ali o pre... E Léo também é músico, é verdade. É, e engraçado que assim, hoje eu trabalho com criação muito pela influência de Pedrinho, que eu Pode sem pegar, querer, Miguel, pode pegar. eu sem querer ali eu não conhecia, mas acho que você tem uma influência muito grande no nosso mercado publicitário. Ah, pra você, Miguel. Hoje, Eu já bom, eu sabia que ia encontrar com Aqui, ó. vocês aqui. Isso é interessante porque a gente estava falando até da qualidade Hoje disso não se daqui. faz mais assim, né? Isso aqui, gente, ó, Foi como, quando o Léo saiu no beijo, né? como se entregava O nível da mortalha, sacola né? que o Beijo Não era, fazia. não era Abadá ainda, que foi em Era 91. mortalha, né? E a gente, Fulião, saía com a mortalha aqui dentro. Uma sacola Pronto, entrega pra ele o presente. aqui mesmo, Afonso Celso, 37. Sailor. Rapaz. Na Sailor. Não, Afonso Celso era assim? Não, aqui Não, aí já era aquela outra, Aqui é aquele sede, outro né? escritóriozinho, né? é. Aí era a sede do bloco. É, sede do não, bloco, porque o beijo começou lá na Sailor, É. mas depois mudou ali para Aí aquela... você entrega pra É. E Pedrinho assim, aí, ó. hoje eu trabalho com criação, muito influência do trabalho de Pedrinho, depois dei a sorte aqui de ficarmos amigos e pela música eu toco também muito por conta de vocês dois aqui. Oh, porque obrigado. Essa época aí inspirou também muita geração nossa que toca aqui, né? Então pega o violão aí para... Não, Peraí, tem que tocar. Não, a gente combinou que tem que fechar sempre Não, com a não, música. Letícia toca assim, ela toca violão. Tocar beijo não. Sabe? olha, vocês são... Mas a gente vai pra próxima e fica devendo essa música do beijo aí. Aliás, você vai trazer a banda beijo aqui. Pra gente Toca ao resolver vivo isso. aqui. Então, gente, obrigado aí. Obrigado à Band, obrigado à Central do Carnaval, obrigado a todos vocês. Né? A Ricardo Leles. E até a próxima. Né? Isso.